Legal, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Quintas de Clique. Hoje a sessão vai ser um pouquinho diferente, vocês não vão ter que me aguentar aqui por 1 hora, vocês vão ter o prazer de receber o Jorge, da Cluster. Ele vai falar bastante sobre a parte que é o core, ele vai explicar mais sobre a empresa deles, que é toda a parte de embedded, mashup, também contar um pouquinho de como fazer cross-sell em cima, justamente utilizando esse tipo de recurso, enfim. Acho que vai ser hoje uma tarde bem proveitosa. E, bom, o chat está aberto para vocês fazerem perguntas, o Q&A também está aberto. A ideia é, depois da apresentação do Jorge, vai sobrar um tempinho, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, a gente abre o microfone e faz um bate-papo aqui entre parceiros. Legal? É isso, pessoal. Obrigado. E obrigado, Jorge, mais uma vez, pela participação. E é com você. Obrigado. Que isso, Guilherme, eu que agradeço. A gente ficou muito feliz com o teu convite, com o convite da Clique para compartilhar um pouco aqui com vocês e com os parceiros. Então, só começar reforçando esse agradecimento. E o objetivo hoje aqui é, como o Guilherme já bem colocou, né? A gente pensou o- como, como trazer algo que realmente vá agregar valor e gerar algo positivo para a rede de parceiros, que é o público hoje aqui, né? E aí, nesse ponto, a gente quis trazer justamente a complementariedade da Cluster, com o serviço que normalmente os parceiros já costumam oferecer muito bem. E aí, nesse sentido, a gente trouxe esses dois termos que estão, quem está ali no comercial ouve bastante, né? O cross-sell, novas logos. Cross-sell no sentido de como a gente pode expandir na nossa base de clientes ou vender mais para os clientes que a gente já tem, e novas logos no sentido de conquistar novos clientes e talvez ajudar ali numa quebra de objeção ou abrir ali um mercado potencial que a gente ainda não estava endereçando. Então é nesse sentido. E tudo isso usando o embedded. No mundo clique a gente usa muito o termo mashup mesmo, né, para atingir tudo isso. Então, vamos lá, repassando rapidinho a agenda. Primeiro, eu vou comentar aqui rapidamente sobre quem é a Cluster, como a gente atua, o que a gente faz, e aqui eu vou até destacar o ponto do diferencial da Click nesse processo, né? Porque a Click é de fato bem diferenciada nessa em permitir o mashup, o embedded, as APIs da Click, enfim. E aí a gente vai entrar nas dores mais comuns dos nossos clientes, e aqui está o pulo do gato, assim, né? A gente vai abrir para vocês as dores mais frequentes que a gente percebeu ao longo dessas centenas de projetos que a gente já entregou, e aí talvez como possa conectar com a realidade de vocês, né? No final a gente vai falar um pouco ali de depoimentos, de como funciona parceria com a gente, e no final vamos abrir até para uma possível POC gratuita, mas aí eu explico com mais detalhes ali no final. Bom, falando um pouco sobre a Cluster, como eu comentei, né, a gente tem esse foco em embedded, em mashup, então assim, a Cluster ela é focada em visualização de dados, em como os seres humanos interagem com os dados e a partir desses dados eles têm mais confiança ou mais credibilidade ou mais segurança para a tomada de decisão ou para divulgar uma informação, né? Então a gente vai ver ali que tem esse uso mais corporativo, que é grande parte do que a gente atende, mas também tem um uso, por exemplo, em portais públicos, divulgação de informação, que a gente vai tocar também. Então, Jorge, desculpa. Você não vamos. está compartilhando a tela, não sei se era para estar compartilhando. Era assim, aí, ó. Ótimo, ótimo ponto. A gente fez o teste e depois tirou, né, antes de começar. Vocês estão vendo a minha tela aí? Agora sim. Legal. Então, só repassando aqui, né, o primeiro slide era só o título, a agenda é o que a gente repassou. Então, a gente estava aqui nesse slide, eu estava falando um pouquinho da Cluster. Como eu comentei, a gente já tem mais de 200 projetos entregues ao longo desses 10 anos, a gente completou 10 anos esse ano. E durante esse tempo, assim, a gente já atendeu clientes em 14 países diferentes e, e continuamos, até trouxe aqui, né, fiz essa pesquisa para essa apresentação, continuamos como o único tech partner do Brasil e da América Latina. Por que eu trouxe essa questão, né? Tem um pouco do ponto de complementariedade ali que eu trouxe no início. A Cluster não é focada em vender licenças clique, não compete nesse sentido, né? A gente atua na parte de visualização, de data vis,
com foco em embedded e mesh Sharp. E aí eu comentei que a gente completou 10 anos, esse foi o nosso encontro, ah, encerramento do ano, né, onde a gente conseguiu pela primeira vez reunir a turma toda. Hoje a gente está em 30 pessoas na cluster, pessoas que moram inclusive fora do Brasil, na Colômbia, mas no Brasil também, pelo Brasil todo. E a gente conseguiu reunir esse pessoal em Florianópolis, que é onde é o nosso escritório hoje. Para tentar ilustrar melhor assim o que a Cluster faz, eu vou entrar em cases, vou entrar em detalhes, mas só para já tirar isso do caminho, digamos assim, né? Aqui é um exemplo bem visual, assim. Então a gente recebe, digamos assim, algo mais próximo do que está ali no antes, no slide, né? Então, uma tabela, uma descrição, né? É, algo mais cru nesse sentido, o dado muito mais próximo do formato cru, ou organizado só em tabela, enfim, e ainda sem pensar em hierarquia, em cor, em contexto, no que vai ser destacado, e aí transformamos isso no que está ali no depois, né? Eu só ocultei a logo do cliente, mas esse é um case real, por exemplo, onde a gente focou no número importante, deu contexto para ele, fez uma divisão em abas, enfim. Aí a gente vai detalhar um pouco mais depois, mas só para de forma bem ilustrativa o que a gente faz, né? E aí, então, como a gente faz isso, né? Basicamente, o nosso foco, como eu comentei, é visualização de dados e UX. Então, na parte de visualização de dados, a gente está muito focado nas melhores práticas de visualização. E aí a gente traz que objeto eu vou utilizar para representar algo que o cliente precisa e por quê, é, teoria das cores, como a gente aplicar isso, o que vai se dar destaque e o que não vai, considera que grande parte da população, grande parte não, mas uma parte significativa da população pode ter daltonismo, então temos que considerar isso quando formos pensar nas cores que vão ser aplicadas. Então tem toda uma teoria e um corpo por trás dessas decisões de visualização de dados e junto decisões de experiência do usuário mesmo, né? Por que eu trouxe esses dois temas ali como separados? Porque a gente sabe na prática, no dia a dia, nem todos os clientes podem passar por um processo ideal e completo, né? O que seria esse processo ideal e completo? A gente tem, inclusive, uma capacitação, um curso nesse sentido, que é o Design Thinking para Analytics. Então, seria você, desde a identificação da necessidade, com entrevistas, com pesquisa secundária, entender o que o cliente precisa. A gente faz isso também, e como eu comentei, esse seria o processo ideal, mas a gente sabe que tem casos que não são tão simples, às vezes tem um prazo menor, um budget menor, e não é por isso que não dá para causar muito impacto e gerar muito valor somente aplicando boas práticas de UX e boas práticas de visualização de dados também, né? E o processo disso é um pouco do que eu coloquei ali abaixo, né? A gente normalmente começa com uma prototipação, a gente usa o Figma, eu pensei em trazer aqui as ferramentas até para já dando esse corpo aí de conhecimento para quem quiser utilizar ou tirar dúvidas ou entender melhor. Essa prototipação a gente divide ela em duas. Normalmente a gente começa com um wireframe, que é baixa fidelidade. Normalmente é assim, sem cores, mais cinza mesmo. Qual que é a ideia aqui? É a arquitetura da informação. A gente entender o que o cliente precisa, organizar isso, validar com ele. A partir do momento que está validado, a gente passa para uma prototipação de alta fidelidade. E aqui é muito legal que ainda é em Figma, ainda é só, né, um protótipo, nada programado, nada desenvolvido nesse sentido, mas fica muito fiel. E aí, de novo, logo eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né, de como fica no final. E é possível até interagir com esse protótipo, né? Então a gente consegue usar ali dados reais do cliente no protótipo, consegue permitir alguns cliques, então dá de fato a sensação de como vai ficar no final, né, para o cliente também aprovar ou dar seu feedback. E aí sim a gente passa para uma etapa de implementação, que é o embedded, né? E aqui é a implementação na parte de programação mesmo. A gente costuma usar React, já usamos outras alternativas. A que a gente mais indica e mais usa é o React, mas a gente também está preparado para outros casos, se for preciso. E aqui é muito importante destacar, que eu comentei lá no começo, o diferencial que é a Click nesse meio. A gente já trabalhou com outras plataformas de BI também, e algumas até
permitem isso e tem essa possibilidade estruturada, né, de conexão com os dados, mas o jeito que a Click faz hoje é único, assim, é bem diferenciado nesse sentido. A gente tem muita liberdade do que de como é possível se conectar e depois disso manipular a visualização sem perder, e aí é o último ponto que eu coloquei ali, né, sem perder segurança, sem perder governança. Então, a gente tem ali um clique com section access definido, níveis de acesso, níveis de usuário, enfim, e tudo isso se mantém no Meshup, assim, tudo mesmo, ele respeita totalmente, é necessário logar, inclusive, né, enfim, com login e senha de usuário da Click. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue aproveitar todo o motor ali, né, associativo, toda a capacidade do Click de governança e segurança também, com um visual assim que praticamente não tem limites. Assim, a gente já chegou a fazer projetos internos até de visualização 3D. Não estou dizendo que a gente recomenda, estou dizendo que né, até isso é possível. Assim, então é realmente muito legal, fica uma liberdade muito grande. Assim, né? Feita essa introdução, vamos para o que realmente era o objetivo de hoje aqui, né? O que tudo isso tem a ver com cross-sell, o que tudo isso tem a ver com novas logos. E como eu mencionei no início, na nossa visão tem muito a ver com as dores que a gente enxergou ao longo desses 10 anos e que possivelmente muitos dos clientes de vocês ou dos leads, prospects de vocês estão apresentando. Que trouxe 8 exemplos aqui, né? Então, vamos lá, baixo engajamento com os painéis de dados, apesar de ter, às vezes, muitos painéis, né, eles estão sendo pouco usados. Quero fazer mostrar a informação de alguma forma que o nativo, às vezes, não tem ali a melhor opção ou tem alguma limitação, mas precisava, né, precisava ser daquele jeito, então esse é outro possível dor. Recursos limitados ali para personalizar a identidade visual aqui, a gente fala muito de OIM aqui no mundo Click, ou ISV, né, para quem vem de fora, que muitas vezes o objetivo é eu quero embarcar isso na minha solução, né, o poder do clique dentro da minha solução, mas o usuário final aqui da minha empresa, ele não pode ver que é clique, né, ele tem que acreditar e entender que é a minha solução ali que está entregando isso para ele. Então, tem essa questão de personalizar a identidade visual, a própria questão de boas práticas de data vis, né, o uso correto de gráficos, dispositivos móveis, dependendo ali também muito do objeto e do uso, pode ser uma limitação, a navegação entre abas e painéis, né, já juntando ali com o UX. O excesso de painéis, isso é muito legal, a gente tem alguns cases, assim, de empresas grandes, mundiais, assim, que tem centenas, 700, 800 painéis, e aí a gente sabe que realmente é algo que é impossível, assim, né? Como que tudo isso vai ser utilizado, né, da melhor forma. Então, fica meio que soterrado, muito do conhecimento e do trabalho que foi empregado ficou soterrado ali, né, nessa quantidade de painéis. E, e eu trouxe um outro ponto bem interessante também, né, que é algo muito legal que a Click oferece, que é o QAP, e agora tem o Click Cloud Anônimo também, acesso anônimo, que permite esse acesso público, mas ele demanda um apelo visual, né, que seja adequado, por quê? Porque essa informação vai ficar pública e vai ser acessada, e no QAP, inclusive, demanda o Meshup, né, precisa do Meshup para deixar público. Então, assim, eu trouxe todas essas dores de novo, né? Porque são dores que vocês podem estar vivenciando, presenciando, e a ideia aqui é da munição, é ajudar vocês a mostrar, oferecer soluções para essas dores, para esses possíveis clientes ou leads, e com isso, consequentemente, expandir na base, vender mais e por aí vai. E aí eu vou começar por essa linha, né? Cross-sell e expansão na base. E aí, para isso, eu trouxe 4 alternativas que ajudariam naquelas dores. E a primeira delas é o catálogo de aplicativos. A gente já teve que fazer isso para alguns clientes, e basicamente o catálogo de aplicativos é quando a gente tem aquela dor que eu comentei, do excesso de painéis e baixo engajamento, né? Por quê? De novo, número muito grande, diversos painéis, muitas vezes tem o mesmo dado, o próprio time que cria, né, a área dentro da empresa, e aí pode ser um time de BI, enfim,
de dados dentro da empresa acaba ficando frustrado e sobrecarregado, porque como tem muitos, aí precisa de um dado novo e vem, e aí já tinham dois painéis diferentes que faziam isso, o que que a gente faz? E aí o trabalho fica ali soterrado, então eu fico frustrado, porque eu estou trabalhando muito, meu trabalho não está sendo bem visto. Então tem essa dor forte ali, que o catálogo de aplicativos ajuda, então esse é um exemplo. Aqui eu trouxe e essa tela especificamente é Figma, mas esse projeto já está implementado, mas eu quis trazer um em Figma para vocês verem o quão real, né, fica e próximo, fiel ao que é entregue. E aí aqui também eu estou só ocultando ali o nome do cliente, mas é basicamente o projeto que a gente entregou. Então, esse catálogo de dados, o que que ele permite, né? Ele permite a gente categorizar e trazer em uma plataforma preparada para esse tipo de interação, né, com filtros para isso, todos os aplicativos que a gente tem no clique e às vezes até fora, né? Então, assim, a gente sabe que é relativamente comum, tem empresas que além do clique, utilizam também, por exemplo, Excel ou utilizam arquivos de dados no seu formato bruto porque vão ser manipulados de alguma forma. Então, assim, produtos de dados em geral, né? A gente consegue trazer tudo isso de uma forma com visual diferenciado, de uma forma organizada e própria dessa realidade, né? Isso que é o bacana. Então, essa divisão foi feita para esse cliente em conjunto com ele, e aí ele pode ali, né, aplicar um filtro, fazer uma pesquisa, é possível avaliar, é possível ver quem adicionou esse produto na plataforma. Isso ajuda, inclusive, até, claro, centralização de informação, é mais fácil de encontrar, dá visibilidade dentro da empresa, mas ajuda até numa questão de cultura de dados, de alfabetização de dados, porque as novas pessoas que entram na empresa e até quem já está tem o local correto e único e certo para buscar os painéis e as informações, né? Então, esse é o primeiro case que eu queria trazer para vocês, que é um catálogo, digamos assim, um catálogo de apps ou data catalog ali, como a gente chamou nesse caso. E aí passamos para o segundo case, que é mobile. Aqui as dores do mobile, acho que elas são ah, bem mais fáceis e comuns, porque elas, né, todo mundo usa o celular, isso está bem no dia a dia de todo mundo. Então, assim, algumas possíveis dores é acompanhar ali os dados diretamente no celular. Ah, as opções atuais, às vezes, têm algumas limitações, ou não é totalmente responsivo, ou algum objeto específico não se adequa, ou ele só empilha, enfim. E normalmente isso vem de uma alta diretoria ali, né? Ou então até de times que estão em campo e que precisam dessa flexibilidade, digamos assim, né? E aí aqui eu trouxe um outro projeto para vocês. Esse daqui é bem legal porque ele é um projeto público, então ele está no ar, vocês podem acessar hoje. É o mapa social do MPRS. Foi um projeto bem bacana que a gente fez, que levou um pouco mais de um ano até ser lançado, até por uma questão dos dados ali do MPRS, e, e que foi para o ar na semana passada, assim, então a gente está bem, bem feliz com esse lançamento. Esse projeto ficou muito bonito, e ele ilustra, eu trouxe a versão mobile dele, né, já que a gente está falando de mobile, e ele ilustra bem algumas possibilidades que com o Meshup, com o Embedded, a gente tem para o mobile. Tudo isso é clique, tudo vem, todas as informações vêm do clique, até os itens do menu. E aí a gente pode empilhar, organizar, trazer imagem, todos os objetos são customizados, botão para navegação, um menu que abre lateralmente, né? Aqui a gente trouxe exemplos, eu falei, né? Pode ser empilhado? Pode, mas pode não ser também. A gente pode colocar os dados um do lado do outro se a gente achar que faz mais sentido. O próprio filtro, como ele abre, esconde, a gente consegue personalizar. Então, é uma experiência mobile muito, muito bacana mesmo. E aí eu passo falando de responsividade para o outro lado, digamos assim, né? Que é um painel de TV. Também atendemos alguns casos nesse sentido, que é quando a empresa quer ter os dados visíveis para um time, para um setor, ou no corredor da empresa, né? Então, eu tenho uma televisão, eu quero que ali fiquem as principais informações, enfim. E o desafio aqui é a responsabilidade para diversos tamanhos de tela.
porque fazer um projeto só para isso é possível, claro, mas seria ótimo se o mesmo projeto também eu já pudesse abrir no próprio notebook, né, e aproveitar quase como um dashboard, assim, né? Então, esse é outro caso real que a gente fez, também só tapei o logo ali, mas muito próximo do que o que a gente entregou. E aqui seria ele, digamos, aplicado, assim, né, na TV, que eles nos mandaram, né, essa foto da TV, para a gente plotar esse painel que a gente mostrou para eles, que aí, claro, né, a gente, nessas conversas, entendeu quais eram os KPIs principais que tinham que estar ali mostrados e por quê, como eles iam ficar separados, como isso é visualizado lá dentro, as cores que eles usam lá dentro, tudo isso considerado na montagem, né? E por último, aí falando ainda de oportunidades para clientes da base, assim, né, que seria a questão de engajamento e ROI, né? A gente ouve muito isso, como comprovar o ROI do time de dados, e acaba que o engajamento e a adoção e o uso, né, é uma métrica bem clara, bem direta que a gente tem para conseguir justificar é, esse investimento. E aí as dores semelhantes a que eu trouxe lá na primeira do catálogo de dados, então são painéis que acabam não sendo utilizados, tem muitos painéis, alguma confusão nesse sentido, e o time de BI muitas vezes tem que, né, justificar ah, esse retorno de investimentos. Então, aqui entra muito o que eu comentei lá no começo, de a gente utilizar tanto o UX quanto o DataVis para dar uma cara, uma roupa nova para as aplicações, mas não só visual, né? É de fato pensado. Então, essa é a melhor forma de mostrar essa visualização, por quê, né? Quem que vai acessar? É, vamos organizar aqui de forma a não ficar tão poluído, e aí é que é muito legal, porque a gente vai construindo isso com o cliente, né? Então, a gente vai passando o que seriam boas práticas, exemplos de outros casos que a gente usou, por quê, como que a gente montou, e aí junto a isso tem a necessidade do cliente, que é o, né, é o que manda, digamos assim, né, e aí a gente vai compondo da melhor forma possível que atenda à realidade dele, porque também não adianta a gente trazer só o mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal precisa ser real e precisa ser utilizado e prático, né, então esse é um outro exemplo aí que a gente fez nesse sentido, um dashboard de vendas para um cliente da Argentina. Assim a gente encerra essa parte assim de cross-sell, né, que foram as oportunidades ali, as munições, as propostas ali que a gente imaginou que fariam muito sentido para clientes que vocês já têm na base e passariam a ser uma munição extra ali que vocês teriam, né? E uma outra ideia seria novas logos no sentido, de novo, quebrar a objeção, de repente ampliar o mercado endereçável ali, né? Poxa, de repente abre ali um caminho de possíveis clientes que eu não estava atendendo ou tentando antes, porque eu não tinha essa oferta, essa munição, né? Então a ideia é muito nesse sentido. E aí, para começar, eu trouxe aqui portais públicos de dados, e falando um pouco sobre as dores, né, desses portais. Normalmente é mostrar para a população quando fica aberto, mas às vezes pode ser um público-alvo específico, de maneira acessível. O acessível aqui não é nem só uma questão de acessibilidade para alguém com uma deficiência visual, por exemplo, né, mas é acessível de pessoas leigas ou com menos informação conseguirem entender e interagir com aquela informação e com credibilidade também, né? Não é algo que está ali cru ou num formato mais difícil que acaba perdendo credibilidade. E a gente sabe que muitas vezes esses portais eles precisam funcionar como ferramenta de marketing mesmo, assim, né? Então ele precisa ser bonito, precisa ter um visual atrativo, porque ele vai ficar, de novo, né, público para acesso geral. E aí, aqui não é exclusivamente, a gente atendeu clientes que precisavam de algo com QAP e agora mais recente o Click Cloud, ah, anônimo, mas normalmente governos e institutos, né? Então, ou órgãos governamentais ou institutos e ONGs que querem dar publicidade ali para alguma informação que eles já têm. E aqui é bem legal que
aqui entra a questão até de educação, assim, né? Então, poxa, um órgão que já tem uma riqueza de informação muito grande, que em teoria deveria estar disponível pela lei, pela Lei de Acesso à Informação, para a população, que hoje está disponível da forma que é possível, que normalmente é só disponibilizar ali, né, enfim, o dado num formato mais bruto, mas que o próprio órgão, o próprio instituto poderia aproveitar aquilo para se promover também, né? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, né? Se promover, claro, no melhor sentido possível, assim. E aí, aqui, o primeiro exemplo que eu trouxe é o painel de transparência da crise climática. Então, a gente sabe o, o evento, a crise que acometeu ali o Rio Grande do Sul mais para o começo do ano. E aí, esse é um trabalho que a gente fez para a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Todos os dados vindo de clique, dados que eles já tinham internamente, e a gente ajudou a trazer isso num formato mais acessível, fácil, interativo possível para a população, que, no fim das contas, nem precisa saber ou nem ver aquela cara clique, assim, né? É um painel com informações públicas sobre a crise climática, era esse o objetivo deles, assim. Então, esse é um exemplo. Esse outro exemplo eu fiz questão de trazer, ele é muito bacana, porque foi o nosso primeiro case com clique a cloud com acesso anônimo. Então, esse aqui anterior, tanto esse quanto do MPRS são QAP, né? Então, essa é a forma que eles dão publicidade. E o panorama do câncer de mama é com esse novo Click Cloud Anônimo. Para o usuário final, praticamente não tem diferença, mas por trás dos panos tem, né? Esse daqui é toda a parte Click hospedada pela própria Click, né? Diferente do anterior. E aqui é um outro exemplo super bacana de como a gente pegou uma informação que antes estava disponível basicamente através de relatórios e planilhas CSV, em formato CSV, e transformou essa informação em algo disponível para a população acessar, interagir, tomar decisão com ele. A partir disso, esse portal também está público, né? Se vocês procurarem Panorama de Câncer de Mama no SUS aí, vocês já conseguem acessar, né? E o painel de transparência da crise climática, a mesma coisa, também é público e está disponível aí para ser acessado. E, por fim, né, para encerrar a parte dos cases, a gente trouxe aqui produtos de dados, e aí principalmente, não é exclusivo, mas principalmente costumam ser dores de OEMs ou ISV, né? Que seria o que isso? Eu quero que o meu usuário ele possa interagir com os dados que a gente fornece para eles, com o poder do clique por trás, mas embarcado na minha ferramenta, ou seja, um white label ali que eu possa dar a minha cara para o que está sendo construído. Às vezes eles botam dessa forma, não pode parecer ser clique, porque é a ferramenta que eu estou vendendo aqui para o meu cliente final, né? Eu que estou fornecendo. Então, às vezes, tem essa dor. E aqui é um caso super legal, esse a gente conseguiu a autorização de divulgação, que é da ePlane, que é uma empresa nos Estados Unidos, um e-commerce de peças de avião. Então, eles focaram nesse nicho, uma espécie de um mercado livre só com peças de avião. E aí, quem assina a plataforma deles para poder comprar e vender peças na iPlane ganha acesso a essa área de análise de dados, que aí vai tanto de dados de compra e venda, quanto de estoque, enfim, e toda essa parte do produto de dados que eles embarcam na solução deles, a gente construiu para eles, tudo clique também. Todos os dados deles são em clique. Com isso, a gente encerra a parte dos cases que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou entrar um pouco na questão de parceria mesmo, assim, e como funciona. E aqui eu queria começar só trazendo alguns exemplos. O Luciano da Ginkgo, a Ginkgo é um parceiro nosso do Canadá, e a Gogalex é um parceiro nosso nos Estados Unidos. Então, né, são parceiros de longa data aí que a gente tem um relacionamento bem bacana e toparam aí fazer um depoimento para a apresentação de hoje. E aí, na prática, né, como funcionaria essa parceria, né, da Cluster?
com vocês. Primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente conversou aqui internamente, a gente queria trazer, né? A gente não vamos vender licença clique, a gente não vai competir nesse sentido. Nosso foco é Embedded Analytics e DataVis, né? A ponto de a Cluster assinam, não compete, garantido que ela não vai oferecer demanda por fora do parceiro. Ah, a gente atendeu um cliente com vocês, aí um tempo depois a gente vai lá e vai abordar o cliente direto. Não. Então, assim, a ideia é realmente apoiar vocês no ponto onde talvez não é o foco de vocês no momento, vocês não, né? Mas o cliente está sentindo essa dor, então por que não aproveitar né, e fazer um cross-sell ou uma nova logo com esse novo serviço, né? Então a ideia é essa. A parte ali do serviço World Class é no sentido de nós somos Tech Partner aqui no Brasil, atende clientes no mundo inteiro e a gente vai aplicar a mesma dedicação, mesmo foco para atender qualquer cliente, né? Independente, ainda mais através de um parceiro, porque daí tem ainda essa questão da responsabilidade compartilhada, né? Com o parceiro. Então, foco total nesse sentido. E uma possibilidade também ali é de um co-marketing, né? Então, fizemos um trabalho bacana juntos, a gente pode divulgar, a gente ajudaria vocês nesse sentido, webinar, divulga nas nossas redes e por aí vai, né? Isso é muito como a gente enxerga a parceria, uma questão complementar. Na prática, falando um pouco de números, né? Então, o primeiro modelo é o Definder, que é o mais comum, digamos assim, né? Que é onde a gente tem três faixas. A primeira de consultoria, né? Então vocês indicam um, um cliente, alguém que vocês já conhecem a dor, entenderam, viram ali nessa essa sinergia com o que a gente comentou hoje aqui, por exemplo, mas vocês, pelo motivo que for, não vão se envolver ali numa introdução, né, ou apresentação, só nos passa esse contato, dali em diante a gente segue, né? Então esse seria um modelo consultoria 4%. Modelo apresentação é quando vocês têm esse contato, conhecem a dor e nos colocam, nos apresentam, né? Vamos juntos ali até o cliente e a partir dali, né, dessa introdução de vocês, a gente segue com fechamentos, se fechar dando certo, esse é um modelo de 6%. E por último, um modelo conjunto, né, onde vocês estão atuando no cliente, a gente atua junto com vocês, aí vocês participam até muitas vezes até o processo ali de fechamento e venda, e aí, claro, esse é um modelo que tem um retorno maior de 8%, mas a gente atua em algo, né, fora ali, né, não tem a ver com o que vocês já estão atuando, né, o conjunto é principalmente na venda ali, né, e aí seria o modelo de 8%. Mas tem um modelo que é o que a gente chama de parceria, né, que não é só a parte de indicação, que é quando vocês já têm um cliente e subcontratam a cluster para atender esse cliente. Como que funciona nesse sentido? Vocês vendem o projeto com o markup de vocês, que vocês definem, e passam para a cluster só o valor combinado. O que que é esse valor combinado? É uma estimativa, um orçamento que a gente vai passar para vocês baseado nas informações e nas dores ali que vocês mostraram para a gente, né? Então, esse markup é o que fica ali para vocês. E a gente trouxe aqui como um markup recomendado, né, de até 50%, não é uma obrigação, é só uma recomendação baseada aí no nosso histórico. A gente viu que mais do que isso às vezes prejudica a negociação, mas de novo, né, é só uma recomendação, a gente sabe que cada caso é um caso. É, Vou seguir. Ele me apitou aqui, acho que é enfim, uma mensagem no chat. Eu vou terminar aqui porque está bem no finalzinho mesmo, e aí a gente já vai abrir para perguntas e aí fica mais tranquilo da gente conversar já e emendar essas perguntas. É, Aqui trouxe sobre a POC gratuita, o que que é isso, né? Uma ideia que a gente teve, porque, claro, a gente apresentou tudo isso para vocês, mas a gente sabe que cada parceiro tem sua realidade, cada cliente que cada parceiro atende tem a sua realidade. Então, às vezes não é tão simples e tão genérico assim, né? Então, a gente está propondo fazer uma POC gratuita,
onde a gente vai desenhar gratuitamente uma tela para você apresentar para o seu cliente e te ajudar em alguma venda, né, nesse sentido. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vai aplicar boas práticas de DataVis, vai dar um apelo visual impactante que, de fato, ajude naquele fechamento. A gente só trouxe aqui critérios para seleção, caso o volume seja muito grande, né, e a gente não consiga atender todos. Então, quais seriam os critérios ali, né? O primeiro seria já ter um QVF existente, porque normalmente isso já dá muito mais clareza do que a gente vai precisar desenhar, principalmente nessa etapa bem ainda inicial, onde a gente não tem tanta liberdade para entrevistar, né, e conversar com várias pessoas do lado do cliente, e onde tem um potencial de parceria de médio e longo prazo, assim, né, e aí como um exemplo eu trouxe aqui, caso o projeto seja convertido, ele vai ser um projeto ali de aproximadamente umas 300 horas, um pouco mais, um pouco a menos, enfim, ou muito a mais, enfim. Então, esse potencial, claro, também contaria muito. Mas, independente disso, a gente está aberto para receber a ideia, né, que vocês tiverem nesse sentido, e se a gente puder, de alguma forma, apoiar. Eu trouxe aqui esse formulário, eu vou deixar para vocês escanearem. Ele é um formulário bem simples, vocês vão abrir ali o formulário, ele só pede aquelas informações padrões que é nome, e-mail, telefone, enfim e, e uma breve descrição do caso. Caso vocês não tenham todas as informações agora, ou não queiram descrever tudo isso agora, mas querem já iniciar a ponte, o contato, vocês podem só colocar isso na descrição, assim, né? Vamos marcar para detalhar melhor o caso numa call, por exemplo, né? Daí, como campo é obrigatório, vocês podem só colocar isso, que daí vocês conseguem enviar o formulário. E, se eu não me engano, é isso. Pessoal, deixei aqui. é, eu, eu olho bastante o LinkedIn, então fiquem à vontade. Quem quiser conectar e tirar dúvidas pelo próprio LinkedIn, né? Eu estou à disposição. Ou por e-mail também, né? Fica aqui. Quero reforçar de novo o agradecimento aí de todo mundo, e em especial Guilherme e a Clique aí que abriu essa possibilidade da gente compartilhar um pouquinho aí com vocês. E fico à disposição aí. Vamos para perguntas. Show, muito obrigado, Jorge. Cara, sensacional, achei bem legal aquele mapa. Eu abri pelo celular aqui no mobile, ficou bem legal. A parte do câncer de mama, show de bola. Parabéns pela apresentação. E tem uma pergunta aqui, por enquanto, que é do Lúcio. Ele queria saber, quando você mostrou os percentuais, ele ficou com a dúvida se esses percentuais são sobre o valor bruto da nota. Opa, eu estava no mudo aqui. Boa pergunta, obrigado, Lúcio. A gente faz descontado o imposto, descontado o imposto. Bom, deixa eu ver, acho que não tem nenhuma outra pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que queira fazer, queira falar aqui? Levanta a mão. Tem um react aqui dentro do Zoom. Eu Levanta a mão e tenho, eu diga. tenho uma, Jorge, obrigado, viu, pela apresentação, muito bacana Que mesmo. isso, eu que agradeço. Eu queria saber o seguinte, é mais fácil você começar do zero essa conversa com o cliente, ou seja, durante o processo de implementação, quando chegar no momento de criar esse UX, você ser envolvido, ou, bom, mais fácil não, mas, ou seja, dá mais trabalho, ou mais Uhum, complexo ou menos complexo, pegar um ambiente que foi criado com dashboards standard e uhum, transformar isso numa experiência personalizada. uhum. Ótima pergunta. A gente gosta muito de falar aqui dentro assim, né, esse mundo ideal, quase até utópico, e o que funciona na prática e na realidade, assim, né? Então, pensando ali num design thinking para analytics, o mundo ideal seria desde o começo, e conversando, envolvendo o usuário, o vendedor, validando se esse é o KPI correto ou não, e já ir construindo tudo isso pensando lá no last mile, que é a visualização, né? Mas a gente sabe que se todo projeto fosse esperar isso, praticamente nada andaria, né? Então, nesse sentido, é muito válido já ter, e tanto que a gente coloca ali na POC gratuita, né? Se já tiver o QVF, ótimo. Por quê?
Sabe, essa ideia de iteração e ir melhorando, né? A gente tem muito essa visão de que os projetos são vivos nesse sentido. Então, a gente parte do que já está feito, aquilo que está feito foi feito muito possivelmente baseado já numa dor, né? Então, a gente aproveita tudo. A nossa filosofia é essa, assim, né? A gente quer aproveitar toda a dor que o cliente já sofreu e esse trabalho que ele já teve, para que ele não desperdice o desperdício mínimo possível, né? E então a gente entende que lidar com esse prático, com o cliente já tendo, é um ótimo cenário. É um cenário muito, muito bom, muito mais ágil até a gente diria, porque a gente consegue iterar muito mais rápido, né, do que Sim. esperando toda a cadeia. E aí tem uma pergunta do Gilberto aqui que vai nessa linha também, que é se vocês enfrentam muitas mudanças de escopo por parte dos usuários. E aí eu já imagino a sua resposta, mas vou esperar que você diga. Mas eu penso também o seguinte, não só se, mas como, né, você lida com isso, considerando que muitas vezes o usuário não sabe que ele quer até ver a primeira versão, né? Então, Isso. depois que ele vê que o que você consegue fazer, o que vocês conseguem entregar, e aí a criatividade aumenta e ele começa a pedir coisas diferentes, né? Mas primeira pergunta que é, se Perfeito, enfrenta muitas mudanças, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês lidam com isso. perfeito. O ponto que você colocou junto ali, Wellington, foi muito bom, porque isso acontece mesmo, né? Às vezes até o que o cliente vem nos pedir é muito baseado no contexto e no conhecimento que ele já tem, e a partir ali da prototipação a gente consegue mostrar umas coisas a mais para ele que abre essa via da criatividade, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Henry Ford, que ele dizia, né, se a gente fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas diriam cavalos mais rápidos, né? E de repente, para chegar do ponto A ao ponto B, um carro é uma opção melhor. Então, Mas elas nem seria um pouco. sabiam que era possível Mas elas construir nem o sabiam carro, que era então elas não possível tinham como pedir o isso, né? carro acessível. É, Exatamente, exatamente. Então, acho que é um pouco nessa linha, mas aí voltando para a pergunta original ali, né? A gente lida sim, a gente tem. Eu diria quase que essa é a regra, tá, tá, Gilberto? Infelizmente, nesse sentido, eu trabalhei como quase 3 anos na Cluster como gestor de projetos, então eu lidei diretamente assim com essa realidade. Basicamente, para nós, o segredo está no alinhamento de expectativa. Acho que se eu pudesse resumir em um ponto, seria esse. Como que a gente faz isso? A gente, no início do projeto, pede, assim, foca muito nesse ponto de ter um alinhamento semanal, no mínimo semanal com o cliente. Às vezes, alguns clientes querem até mais do que semanal, assim, 2 vezes por semana. Mas no mínimo semanal. E, e a gente, a cada etapa, vai validando o que foi construído com o cliente. Então, não sei se vocês vão lembrar que eu comentei ali no começo como funcionava o nosso processo. A gente faz primeiro um wireframe ali, que é mais cinza, mais para a arquitetura da informação, valida com o cliente. Ah, é isso mesmo? Ah, legal, ok. Aí vamos lá para o protótipo de alta fidelidade, com cores, com hierarquia, tudo mais, apresentando para ele. Olha, era isso mesmo. E às vezes ele tem aquele, era isso mesmo no wireframe, mas agora que eu vi que colorido fica assim, eu quero te pedir para mudar algumas coisas assim. Aí o que que a gente faz? A gente negocia, né? A gente negocia. Então, assim, olha, é possível fazer isso daqui. Em contrapartida, isso daqui não vai mais dar, mas era algo, né, não tão relevante. O que que você acha? Pode ser assim? A gente tem que ter um pouco de sensibilidade de entender onde esse corte pode funcionar. E às vezes o que o cliente está pedindo é uma mudança de escopo que tem um impacto baixo. Aí nesse caso a gente acaba assumindo, porque quase não muda nada o escopo original ali, né? Mas a gente tem essa negociação constante. O que a gente tenta ao máximo evitar é que essa mudança de escopo seja num momento de dor maior, né? Por exemplo, quando já está implementado, né? Então, nesses casos, a dor ali, o tamanho da mudança acaba sendo bem maior. Então, a gente tenta antecipar e ir negociando. Por isso, esses contatos constantes. Não sei se te respondi, e Gilberto. tem uma discussão, às vezes, em serviços que é mudar o escopo ou refazer o projeto, né? Porque o cliente, às vezes, espera você fazer a entrega para dizer que ele quer algo diferente. Aí não é mudança de escopo, né? Já está entregue. Mas é um ponto interessante. Bom, Tem algumas perfeito. outras perguntas aqui. Como Vamos funcionaria lá. o embedded in cloud? O Posso, Fabiano perguntou aqui.
Posso já responder essa? Por favor. Perfeito. Na verdade, eu só não tenho certeza se o Fabiano está perguntando seria o Cloud, o Click Cloud anônimo ou o Cloud no geral, mas basicamente o Embedded funciona perfeitamente com Cloud independente, assim. Então, a gente tem plena liberdade de visualização e de criação, conectando com as APIs mesmo na Cloud, não precisa ser on-premise. Jorge, uma dúvida. Aquele do câncer de mama que você mostrou, ele é o anônimo usando licenciamento novo de anônimo? Novo, Click Ah, o Cloud novo. anônimo, Ah, novo. não é, achei que Acho que tem fosse 2 meses já. aquele jeito que a gente faz de criar um acesso anônimo Não, para é usar o. depois ele um JWT e aí eh, conectar. Não é dessa forma. Não, Entendi. Ah, não. legal. Já usando o Bem básico. licenciamento novo, né? Isso, Show de bola. bem Uma outra bacana. pergunta que tem aqui do Domingos, que é quais são os critérios para a escolha da tecnologia front-end nos mashups? Legal. E Boa se já pergunta. utilizou, tem assim, essa é uma pergunta e a outra, se já utilizaram layout container com mashup? Ótimo, ótimo. É, bom, vamos lá. A gente, em termos de stack, assim, de tecnologia, é, é muito pela experiência do time, assim, é a stack que a gente acredita que tem o melhor custo-benefício de flexibilidade, agilidade, consistência. Então, a gente foi muito por esse lado. Ah, Inclusive, é o que a gente recomenda até em o que a internet disponibiliza nesse sentido de é, acesso open source, enfim, que você pode construir em cima e aproveitar, então tem muito aproveitamento e ganho nesse sentido, mas reforço que não é a única, né? Tem, enfim, nós até já atendemos em Angular e outras stacks, então tem essa possibilidade. Sobre layout container, o layout container é muito interessante, acho que foi um salto assim muito legal em termos de visualização, é, e, e é muito legal porque ele consegue atender e resolver algumas dores. Ele consegue atender e resolver algumas dores que sem ele não eram possíveis ali no clique. Só que tem algumas que ele ainda não consegue, né? Então, por exemplo, você não ter a cara do clique, não ter aquele menu inicial, é, ou até para o próprio QAP, enfim, tem algumas limitações que ele não consegue totalmente ali satisfazer. Então, a ideia é muito nessa, assim, acho que é uma evolução muito legal. É, e aí, para quando você não consegue solucionar com isso, tem a opção do mashup, do embed, Legal. Tem uma pergunta que veio por um outro lugar aqui, veio pelo tá Question bom? and Answers aqui, que é Tá bom? o Rafael Jimenez perguntou se o produto final é um QVF customizado ou uma extensão, como é Uma no QAP. uma extensão, exatamente. Não é um QVF. A gente muitas vezes ajuda o cliente, a gente tenta ter um mínimo de alteração no QVF possível, mas às vezes algumas alterações no QVF são necessárias para essa conexão com o mashup ficar perfeita, para a manutenção ficar mais fácil. Às vezes o cliente não fez pensando nisso, então a gente dá umas dicas para ele para manutenção depois ficar mais fácil. Tem casos que os nossos clientes alteram coisas no QVF já reflete no mashup porque foi feito dessa forma correta, né? Então, e que é o padrão de quando é feito da forma correta. É, mas a entrega é uma extensão, né? Não é um QVF. E aí o que acontece às vezes é a gente apoia nessa customização do QVF para lidar com isso. Tá? E eu fiquei com uma dúvida também, assim, quando você constrói e faz a entrega, na prática você tem ali um objeto desenvolvido, né, uma aplicação Uhum, desenvolvida ali, perfeito. mas basicamente é uma propriedade intelectual aplicada a essas tecnologias, né? E você entrega essa propriedade intelectual para o cliente final, e aí ele passa a ser Entregamos o proprietário, código. Sim, ele é o entregamos o dono código para o cliente. Ele é o dono. daquela entrega, e ele poderia editar e alterar isso Ele pode. futuramente com vocês ou sem vocês, né? Sim, exatamente.
A gente já teve os dois casos, né? Então, teve casos de cliente que nos contratou para um projeto específico, a gente terminou o projeto, entrega o código aberto para o cliente, enfim, e aí ele tinha uma equipe que conseguia e sabia lidar com isso e pôde dar manutenção a partir dali. E a gente tem casos que os clientes preferem, né, manter um relacionamento ali com a gente, um suporte, porque, primeiro, assim, né, acho que o projeto é vivo, como eu comentei ali anteriormente, mas também a tecnologia é viva, né? A Click evolui muito, tecnologias de fora também, assim, então a gente estando nesse contato constante ajuda nessas adaptações também. Por quê? Porque a gente lida diariamente com isso. Esse é o nosso dia a dia, então a gente está sempre, né, por dentro dessas novidades e aí os clientes que estão com a gente consegue refletir isso lá dentro, assim. Ou seja, dá para ter uma subscrição com a Cluster e vocês ajudarem na manutenção desse projeto ao longo da Isso, vida. isso, isso. Não tinha pensado no lado subscrição, mas foi uma visão É que a gente, interessante. você falou uma frase ali que eu não vendo licença, até doeu meu coração quando você falou essa frase, porque o nosso negócio aqui é vender o licenciamento e Perfeito, subscrição, perfeito. mas é muito interessante analisar que você tem que, assim, o caminho para vender essas subscrições passa pela adição de valor, né? Exatamente. Uma discussão que a gente tem muito séria com parceiros, de maneira geral, é que nós não temos um produto in a box. Não adianta entregar o licenciamento uma chave para o cliente virar as costas e ir embora, porque na maioria dos casos esse projeto vai fracassar pela falta de experiência do cliente em implementar e usar essa ferramenta em função de resultados, né, para atingir os resultados que ele espera. Mas quando a gente adiciona um valor de serviços como o de vocês, isso fica claro. A hora que o cliente, aqui sim a gente consegue explorar o potencial de resultados, né, de análise de dados em cima de plataformas como a da Click. Perfeito, assim, a gente gosta muito de falar nessa visão de ecossistema, a gente é bastante envolvido, assim, né, nos eventos da Click, quando tem o Click Connect agora, né, tá Connect de novo anual, a gente participa em São Paulo, aqui também, enfim. É, e essa visão de ecossistema a gente acha muito bacana, porque, de fato, a gente ganha e cresce quando parceiros da Click ganham e crescem, quando a Click ganha e cresce, porque a gente é um ator no ecossistema que só gera valor quando está todo mundo ali gerando valor junto, né? Senão a gente não gera, a gente não tem como ali atender, se o cliente já não tem uma infra clique ou sofreu alguma das dores ali que eu comentei, o que que a gente vai fazer, né? Então, é muito nessa linha, assim, de ser um ator do ecossistema que quer ganhar junto com quem tiver disponível, assim. Sim. Um ponto importante, que aí eu acho que é a razão da gente se encontrar hoje aqui, Jorge, é que assim, a Cluster é mais um recurso que o parceiro Clique pode utilizar para entregar valor para o cliente final. Então, cada parceiro tem a sua especialidade, cada parceiro tem lá pessoas capazes de produzir dashboards, mashups e tecnologias em volta ali que muitas vezes resolvem a questão do cliente, mas quando a gente pega um cliente que exige algum nível diferenciado de experiência nessa área, o parceiro não precisa, o parceiro não trava o projeto, ele pode usar o recurso de contratação da Cluster e como um parceiro, né, entregar isso para o cliente final sem o risco de que você vai gerar algum tipo de concorrência com ele, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Legal. Acho que não tem mais uma pergunta pelo que eu estou vendo aqui. Tem o Furtado dando parabéns pelos 10 anos da Cluster, pela apresentação. Legal, obrigado, obrigado. Tá. E, Eu bom, acompanho você bastante pelo LinkedIn, Jorge, vejo muita coisa de vocês lá. Não você Que legal. especificamente da Sim, Cluster sim, como da um todo, Cluster, né? da Cluster. sim, E eu acho que vale a pena para as pessoas que estão participando aqui também se conectarem com vocês por lá. Demais. E porque eu vejo muita coisa bacana, muita publicação interessante e indo na direção do que a gente falou. Muitas vezes a gente nem tem ideia do que é possível ser construído ou do que pode ser entregue através desse trabalho que vocês fazem. Então, eu tenho aprendido muito a Que explorar legal. essas possibilidades olhando as publicações de vocês por lá. Que legal. Obrigado, Wellington. Obrigado mesmo pela menção e pela lembrança. Inclusive, a gente está super aberto até só se for para essa troca de ideias. Às vezes é só alguém que, né, possa te ajudar a abrir, a enxergar né, uma perspectiva diferente. A gente está à disposição.
Show. Bom, acho que a gente chegou até no limite da hora, deu certinho aqui. Encerramos o webinar. Queria agradecer a presença do Wellington, do Jorge, principalmente. Obrigado pela apresentação. E presente a todos vocês que conectaram também. O Jorge deixou aqui o contato dele. Se tiverem dúvida, não anotaram, me manda e-mail que eu repasso, enfim, posso fazer a ponte aqui. Mas a ideia é justamente isso que o Wellington, acho que ele resumiu bem no final aqui, né? Usarem este recurso, que é a Cluster, para crescerem no cliente, enfim, para todo mundo sair ganhando no ecossistema. É isso, obrigado Wellington, obrigado Jorge, e Obrigado, pessoal. obrigado, nos vemos na próxima então. Tchau, tchau, Até pessoal, lá, boa valeu. tarde. Tchau, tchau.